Conversa ao vivo com a gente. Obrigada, doutor, mais uma vez. E aí, a gente pensando no Dia do Idoso, que foi comemorado ontem, o idoso de hoje é bem diferente de 2, 3 décadas atrás, né, gente? A expectativa do brasileiro aumentou bastante nos últimos anos. E aí a gente tem, o senhor já comentou aqui algumas coisas que são importantes para os idosos, e a gente não pode deixar de falar dos exercícios físicos que são fundamentais para uma vida com mais qualidade, né? Inclusive, o exercício físico, ele é fator de risco, o sedentarismo, né, fator de risco direto para desenvolver doença de Alzheimer, doença de memória. Quem faz exercício físico é uma maneira de prevenir a doença de Alzheimer. Não só a doença de Alzheimer, como várias outras doenças, né, como o diabetes, a hipertensão, que são as duas maiores causas de mortalidade, né? Você vê que o diabetes e a hipertensão, eles só aumentam. A doença cardiovascular é disparada como a primeira causa de mortalidade. E o exercício físico é importantíssimo. Olha só aqui, doutor, vamos colocar aqui no telão, Rosa, uma foto que nós acabamos de receber. Quem mandou para a gente foi a Ivone é aqui de Maringá, e ela mandou a foto aqui do pessoal. Peraí, doutor, deixa eu só colocar aqui no aplicativo para o pessoal conseguir ver. Deu uma travadinha aqui. Mas enquanto isso, vamos lá. Deu tudo certo? Agora aí, sim. Ó. A Ivone mandando que essa galera é os 5.5. Aí só tem acima de 5.5. E ela dizendo que todos os finais de semana jogando um bolão. Mas não basta só no fim de semana, né, doutor? O que eu chamaria atenção, que é muito importante? Em primeiro lugar, o atleta só de final de semana. É um risco, né? É um risco. Ele precisa conhecer muito bem o seu sistema cardiovascular para que ele faça esse tipo de exercício. E o exercício hoje, ele precisa ser profissionalizado, né? Com o idoso, você só não manda caminhar no Parque do Ingá, ou você manda jogar futebol no final de semana. Ele tem que ter um acompanhamento profissional. É isso aí, é isso que a gente espera, Ivone, que todo mundo aí esteja sendo acompanhado. E aqui tem algumas perguntas, eu disse aí para vocês, né? Podem mandar pergunta aqui que o doutor vai continuar aqui com a gente. Olha só a pergunta do Leandro. Gostaria de saber do geriatra qual a importância da estimulação cognitiva, né, nas pessoas com 60 a mais. Leandro, a estimulação cognitiva, para eu te dar um exemplo, você vai entender. Você imagina que cada conexão que a gente faz do neurônio, o neurônio ele tem várias conexões. Cada vez que a gente aprende alguma coisa nova, eu faço um número maior de conexões. E quando eu tenho alguma doença da cognição, por exemplo, a doença de Alzheimer, que é a mais prevalente, eu vou perdendo essas conexões. Então, matematicamente falando, quanto mais conexões eu tiver, menor o risco de eu desenvolver a doença. Tanto que um dos fatores de risco principal é o nível sociocultural. Quanto mais você estuda, e isso, na verdade, o estudo é uma estimulação cognitiva, menor o risco de ter Alzheimer. A gente fala sempre em reserva cognitiva. Quanto mais eu aprendo até os 60 anos, ou depois, eu tenho uma reserva cognitiva que vai prevenir a doença de Alzheimer. Inclusive, esse é um mito que já foi tirado. Todo mundo falava assim, o cérebro não pode regenerar, o neurônio não pode regenerar. A gente tem a neuroplasticidade hoje. Né? O neurônio ele é capaz de reaprender, ele é capaz de formar novas conexões. E é exatamente isso que é a intervenção cognitiva. Tem mais uma pergunta aqui do Edivaldo. É possível estar no começo de Alzheimer aos 48 anos? Quais os sintomas do começo? É uma preocupação que todo mundo tem, né? Essa é uma pergunta muito interessante e muito recorrente no consultório. É muito interessante porque a doença de Alzheimer claramente é uma doença do envelhecimento. Ela representa mais ou menos 1% aos 60 anos e 30% dos idosos aos 80 têm algum grau de demência, né? Agora, aos 48 anos é bastante raro, mas pode acontecer. O que eu preciso pensar? Que existem vários outros fatores que podem desenvolver queda de memória e não necessariamente a doença de Alzheimer. O que eu chamaria mais atenção aos 48 anos é a ansiedade. Os quadros depressivos e os quadros ansiosos, que também cursam com diminuição de memória. Por quê? Porque eles diminuem a atenção e a concentração. Aquilo que você não consegue ter foco, você não consegue fazer arquivo de memória. Olha, então tá aí uma atenção também, né? Atenção, e é fator de risco para desenvolver Alzheimer. Então, um quadro ansioso e um quadro depressivo tratado precocemente, de maneira correta,
ele vai diminuir bastante o risco de desenvolver o Alzheimer.